Diácono, caríssimos irmãos e irmãs, também minha saudação a você que nos acompanha neste momento. Hoje nós celebramos o 27º domingo do tempo comum. E esta belíssima palavra que nós acabamos de acolher em nossos corações, nos propõe hoje fazer uma reflexão sobre o matrimônio, esta origem da família. E neste contexto, uma reflexão sobre o divórcio. Assim, se apresentaram os fariseus diante de Jesus com esta questão: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Existiam duas escolas judaicas naquele tempo de Jesus. Uma escola mais rigorosa e uma escola mais laxa, mais tranquila. E esta escola mais rigorosa, ela era a favor até mesmo de que o homem se divorciasse da sua mulher se ela tivesse o mínimo descuido em casa, até mesmo com uma refeição. Jesus não toma partido, nem de uma escola e tampouco da outra. Mas a sua resposta é, na verdade, uma oportunidade para que as pessoas possam fazer uma reflexão sobre o matrimônio no plano e no projeto de Deus. E no projeto de Deus não há espaço para o divórcio. No projeto de Deus, o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne, uma mesma realidade de vida. Para compreender o projeto de Deus, irmãos e irmãs, é preciso retomar o que nós escutamos na primeira leitura do livro do Gênesis, o livro das origens. E Jesus também se utiliza deste texto para aprofundar a sua reflexão. Quando Deus criou o mundo e criou também o homem, Deus convidou este homem para que ele pudesse participar da sua obra de criação. E a tarefa do homem seria dar nomes a todas as coisas que foram criadas por Deus. O homem fez esta tarefa e se sentiu até mesmo orgulhoso, contente, porque Deus havia lhe dado uma oportunidade de poder. Dar nomes à obra de Deus é também uma espécie de poder. Mas o homem não encontrou uma que lhe fosse semelhante. E Deus então percebeu o grande perigo que aguardava o homem, que se chama solidão. E este problema só poderia ser resolvido com uma auxiliar que lhe fosse semelhante. Aqui nós entendemos, meus irmãos e minhas irmãs, que não é o poder que confere ao homem, ao ser humano, a realização e a plenitude da vida. Mas cada pessoa só se realiza e só se torna plena no encontro com o outro. E deste modo, Deus lançou um sono profundo sobre o homem. Porque o homem não consegue, não tem capacidade para ver o momento da criação de Deus. E este sono profundo o tira desta experiência. E da costela, Deus fez a mulher.
com este sentido de tirar do lado para oferecer ao homem uma companheira, uma auxiliar. E quando ele acordou, diz o texto, ele ficou encantado ao ver a mulher e disse: agora sim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É o primeiro poema de amor que nós encontramos na Sagrada Escritura, que brota do coração do homem que agora se sente realizado, porque Deus havia lhe feito uma auxiliar, uma companheira semelhante a ele. Este termo auxiliar, ele precisa também ser bem compreendido, porque Deus não deu uma auxiliar ao homem para que pudesse lhe auxiliar nos serviços domésticos. Deus concedeu uma auxiliar ao homem que pudesse fazer com que esta mesma experiência de inclinação que o homem tem para a mulher, ele pudesse fazer a mesma experiência de inclinação para o próprio Deus. E, portanto, o homem que está inclinado à mulher e a mulher que está inclinada ao homem, tem também esta missão de fazer com que o outro se torne inclinado para o próprio Deus, que é o grande auxiliar das nossas vidas. E aqui nós entendemos que não podemos viver sem um auxiliar. O grande auxiliar da nossa vida é o Senhor. E depois nós encontramos no ser humano este auxiliar necessário que também nos leva para esta experiência e para o encontro com o próprio Deus. Qual é, portanto, o projeto de Deus? Que o homem deixe seu pai e sua mãe, se una à sua mulher e os dois se tornem uma só carne. Que deixando um grande amor, que são os pais, eles possam agora fazer a experiência de um amor maior ainda, porque só se deixa um grande amor por um amor que é maior. E deste modo, o homem deixa o grande amor da sua vida, que é seu pai e sua mãe, para agora acolher o amor maior da sua vida, que é a sua esposa. Acolher na vida, acolher no coração, acolher para um relacionamento e uma convivência. Meus irmãos e minhas irmãs, assim, Jesus responde e nos oferece esta visão bonita da vontade de Deus, que Ele elevou à condição de sacramento, de sinal sagrado do amor de Deus na vida do homem e na vida da mulher. O que o ser humano fez pela dureza do coração foi descaracterizar a vontade de Deus, incluindo na lei a questão do divórcio. O divórcio não foi vontade de Deus, mas partiu da dureza do coração humano. Meus irmãos e minhas irmãs, esta questão do divórcio, ela traz grandes problemas para a família, dificuldades até mesmo pessoais, porque quando alguém se divorcia, ele quebra este vínculo de unidade para o qual foi feito. Não cabe a nós julgar as pessoas que estão nesta condição, mas cabe a nós como igreja acolhê-los e ajudá-los para que eles possam encontrar esta experiência que conduz à plenitude da vida e que possa conduzir também ao próprio Deus. Mas falando de divórcio, eu quero hoje vos falar sobre um divórcio que pode estar presente na vida
de muitos casais que convivem juntos, que estão na mesma casa, no mesmo ambiente e na mesma cama, que se chama o divórcio do coração. Cuidado com o divórcio do coração. Cuidado com esta experiência que os distancia um do outro. Com esta experiência que não é mais capaz de oferecer perdão, de ser uma oportunidade de paz na vida do outro, que vai dormir com rancor no coração, sem ao menos olhar com ternura para aquele que você saiu de casa para dedicar toda a sua vida e para construir uma família. Meus irmãos e minhas irmãs, problemas existem. E não pensemos que um matrimônio, ele vai ser só felicidade todos os dias, sem nenhuma situação de desconforto, de sofrimento, de dificuldades. Dificuldades e sofrimentos todos nós temos em qualquer situação da vida que nós escolhermos para nós. E no matrimônio também tem. Tem o gênio do outro que é difícil e que às vezes se suporta mesmo por amor. Não é assim, vocês que são casados? Tem as doenças que muitas vezes aparecem e você precisa acolher a situação do teu esposo ou da tua esposa que está doente, também com amor, cuidando com dedicação, com afeição, fazendo tudo o que lhe for possível. Tem a questão do diálogo, que muitas vezes se torna ausente, e quando falta diálogo, os corações ficam também distantes e se tornam indiferentes. Como resolver estas questões? Há algum tempo eu tenho pensado sobre esta realidade e posso dizer-vos que um dos grandes problemas hoje para o matrimônio, para a vida da família, é porque muita gente quer ser feliz sozinho. Você idealiza um projeto de felicidade e quando o outro não mais corresponde a este projeto que você construiu, você elimina o outro da tua vida. Você tira, não me serve mais. Na família não pode ser assim. Entre os casais não pode ser assim. Porque quem se casa no Senhor precisa abraçar a cruz. Quando eu falo de amor oblativo, eu estou falando desta experiência aí de Jesus, a experiência que está faltando na vida de muitos casais, na vida de muita gente. Você casa para ser feliz? Sim, você casou para ser feliz, mas você não casou para ser feliz sozinho. Você casou para ser feliz fazendo o outro feliz também. E para que eu possa fazer o outro feliz, eu preciso fazer a experiência de um amor oblativo, de um amor que se dá, que se oferece para o outro. Enquanto eu não aprender a fazer esta experiência do amor oblativo, eu continuarei buscando ser feliz sozinho, sem o outro, e serei um eterno infeliz, um eterno irrealizado. Esta é a grande verdade que nós hoje precisamos levar para as nossas vidas, para os nossos corações, pedindo a Jesus a graça de nos ajudar a adentrar na compreensão deste mistério que nos salva, que salva os matrimônios e que salva as próprias famílias. A outra atitude é da oração. Quantas vezes vocês pegaram na mão um do outro para rezarem juntos, pelo relacionamento de vocês, pela família de vocês? Rezar sozinho
todos nós devemos fazê-lo, mas aqueles que são casados precisam aprender a rezar juntos, segurar na mão um do outro e colocar a vida de vocês na presença de Jesus. Jesus cuida, Jesus apoia, Jesus dá serenidade, Jesus dá orientação à vida dos casais. Não busquem em outras pessoas aquilo que vocês precisam encontrar em Cristo. Ele é o auxiliador das nossas vidas. E é dele que nós e que as nossas famílias precisam. E para concluir a reflexão, a Bíblia, ela tem um texto que diz que a chama do amor dos casais precisa ser preservada. E o texto sagrado então vai dizer que o marido, ele deve olhar para a sua esposa quando os anos forem passando, lembrando daquela jovem com quem se casou. E a esposa deve olhar para o marido também lembrando daquele jovem com quem se casou. Este olhar ajuda a manter esta chama do amor sempre acesa. Quando Deus disse que o homem e a mulher se tornariam uma só carne, uma mesma realidade de vida, isto também entra numa dimensão, numa conotação sexual que faz parte da vida matrimonial, da vida conjugal entre o homem e a mulher. E, portanto, aqueles que se casam precisam manter esta chama do amor sempre acesa. Não podem deixar apagar. Casamento implica muitas realidades, vocês sabem disto. Implica muitas coisas, mas implica também esta abertura para o outro, esta capacidade de querer fazer o outro também feliz, de querer fazer o outro também pleno. E não se esqueçam de Jesus, que é o grande auxiliador das nossas vidas, e Ele dará o auxílio que cada um necessita. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.